Nós, boa noite, né? Estamos para finalizar os conteúdos aqui de direito do consumidor e hoje a gente vai dar continuidade às últimas aulas, né? Aquilo que a gente vem aprendendo, né? Sendo que eu só vou fazer um esclarecimento que deve ser uma dúvida geral e que me foi perguntada essa semana, né? Se qual que seria, se a gente vai ver o Código de Defesa do Consumidor inteiro. Na realidade, não, nós vamos ver direito do consumidor, certo? Vamos ver só chamar direito do consumidor a parte civil contratual de consumidor. Tem uma parte que é de sanção administrativa, isso daí, para quem quiser aprofundar, são as sanções cabíveis em caso de descumprimento de algumas normas do direito do consumidor, certo? E também a gente tem uma parte que é de infrações penais, né, que vocês verão isso em aula de direito penal, de legislação complementar, tá? Vamos lembrar que os microfones de todos vocês estão desligados, eu mesmo desliguei, mas se quiser falar, levanta a mão ou, né, desabilita aí, já vai falando mesmo, vai interagindo com a gente na aula, tá? Na última aula, a gente estava falando sobre uma questão relativa à oferta e publicidade e propaganda no direito do consumidor. Vocês fizeram até uma dissertação sobre isso, eu dei uma aula, vocês fizeram uma dissertação sobre isso também, né? E aí, hoje, a gente vai falar sobre práticas abusivas e questões contratuais, tá? E nós vamos fazer essa passagem, né? A gente tem até mais ou menos o artigo 58 ali para ver. Essa passagem, essa finalização, ela já está, ela é feita de forma mais genérica, tá? Até porque daqui para frente tudo que é explicado, com exceção do artigo 42, tudo que a gente explicar depende de muita leitura, né? Então a gente vai passar uma lida, mas vou explicar o conceito central, tá? E aí a gente vai finalizar essa questão do direito consumidor, né? Lembrando que, vou olhar o calendário aqui, vocês vão ter aula, vão ter prova comigo, eu acho que no dia 9, tá? Dia 9 de julho, certo? Vou compartilhar aqui a tela para vocês, vamos abrir o Código de Defesa do Consumidor, certo? Vamos ver aqui se vai abrir, aí qualquer erro vocês me avisem. Certo. Acredito que todos vocês estejam aí vendo, né, a minha tela. Só um pouquinho. Voltou aqui em mim, mas eu vou compartilhar novamente, tá? Aqui. Agora sim. Qual que é a parte que a gente está falando aqui, né? Nós já vimos isso aqui, ó. Nós tínhamos visto até publicidade aqui, questão de publicidade, vocês fizeram uma dissertação e vimos também a questão de práticas abusivas, né? Eu só vou fazer uma recapitulação das práticas abusivas e aqui no 42 a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, mas também sem muito mistério, tá? Olha só, em primeiro lugar, vocês olharem aqui a disposição do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz aqui para a gente uma questão, né, onde a seção denomina-se práticas abusivas, certo? Práticas abusivas, obviamente, a gente vai remeter aos abusos que são praticados pelos fornecedores, revendedores, comerciantes em face do consumidor, tá? E aqui várias vedações existentes, né?
várias vedações existentes. É, Então, nesse caso aqui, dessas vedações, só um pouquinho. Tá? É só uma comunicação que eu estou fazendo no chat aqui com um outro aluno que me fez um questionamento, mas já respondi. Então, olha só, tudo que o objetiva dentro do CDC, né, e isso aqui vem também daqui em diante, a gente sempre vê, são práticas, são questões, situações de defesa do consumidor, tá? Então, o que que vai ver aqui, ó? Práticas são, o que que a gente vai ver nesse capítulo aqui, nessa seção? Práticas, abuso em face do consumidor, tá? Práticas de abuso em face do consumidor, tá? Então, isso que a gente vai analisar aqui. E o artigo 39, ele é um artigo extenso, ele tem vários incisos. Vou passar nas principais questões aqui para vocês entenderem, coisas que são proibidas, né? Para que os fornecedores de produtos e de serviços não podem praticar. Então, olha só, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Aí vem lá, né? Condicionar o fornecimento de produto ou serviço, fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, aos limites quantitativos. Olha só, isso aqui está falando de venda casada, tá? Se vocês quiserem aí, escreve para mim no chat o que vocês entendem por venda casada, tá? Mas olha só, tá lá no chat que eu vejo lá e vou lendo aqui as respostas de vocês, né? Mas olha só, inciso 1, né? Vamos anotar, está falando de proibição da venda casada. Então, o que é a venda casada aí? Quando você vai em um determinado fornecedor de produto e serviço e ele condiciona o fornecimento desse produto ou desse serviço ao fornecimento de outro, né? E olha que isso é uma prática abusiva e que muitas vezes ela é praticada demais dentro da órbita negocial. Então, pode ser que você tenha como exemplo aí, se você for pegar um empréstimo do banco, certo? Você vai ver que muitas vezes pode ter banco que vai condicionar esse empréstimo à venda de um seguro, certo? À venda de um seguro. Então, que seguro? Um seguro contra a morte, um seguro de vida em relação ao empréstimo, onde a seguradora se arcaria com o pagamento de todo esse empréstimo se o consumidor morresse, né? Então, isso daí é uma das práticas vedadas. Então, existem várias e várias outras coisas que acabam sendo vendas casadas, tá? Que é uma prática abusiva, né? É uma prática não permitida pela lei. O inciso 2 vem e fala recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades, de estoque e ainda de conformidade com o uso e costume. Olha só, não pode recusar atendimento aos consumidores nas medidas de sua disponibilidade. Então, isso daí é outra situação não permitida pela legislação. 3. Enviar ou entregar ao consumidor sem sua prévia, seu prévio conhecimento, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, certo? Então, é mais uma questão. Entregar, enviar para o consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou serviço. Então, vou dar como exemplo isso aqui, se um banco, desse inciso aqui, ó, se o banco envia cartão de crédito para você ou
uma credenciadora, uma financiadora, envia um cartão de crédito para o consumidor sem que esse consumidor tivesse conhecimento prévio. Então, isso aí é uma prática abusiva. E aqui nós vamos dando uma passada em cada tipo em cada tipo de, de, de situação abusiva. Só vou interromper aqui rapidinho, pessoal. Eu queria saber de vocês o seguinte: tá todo mundo me ouvindo? Certo? Tá me ouvindo bem? Dá um ok aqui no chat, porque tem gente que reclamou, não foi só uma pessoa, teve gente que me reclamou que não estava me ouvindo. Tá tudo bem? Certo? Ok, mais um tá ok. Pessoal, quem não estiver ouvindo, tenta desconectar e reconectar na aula, viu? Tá? Porque aqui parece que está indo bem o som, a maioria está falando que está ok aqui. Ok? Então, olha só. Outras questões, olha só. Se prevalecesse da franqueza ou ignorância do consumidor, com vista à idade, saúde, conhecimento ou condição social para impedir produto ou serviço, né? Isso aí é um beneficiamento, é proibido. É, exigir de consumidor vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvada decorrente de práticas anteriores entre as partes, né? Então, tem várias práticas que são proibitivas. Do 8 aqui, ó, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou em normas específicas, não, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização, Qualificação Industrial, certo? Então, mais uma questão aqui mais uma questão aqui. Pessoal, esses dias eu até estava no atendimento e vi um caso inusitado onde eu defendo o consumidor, passei a defender o consumidor porque houve venda de produto em desacordo com as normas regulamentadoras. Então, isso é uma prática abusiva. Olha lá, recusar a venda de bens ou de serviços diretamente a quem se dispõe de adquiri-los, mediante ponto para o pagamento, ou seja, recusar a venda não pode, ressalvados os casos de intermediação reguladas pelas leis especiais, elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços, né? E aí vai. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação e deixar de fixar o seu termo inicial, a seu exclusivo critério. Várias práticas abusivas, né? Aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso legal ou contratualidade estabelecidos. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo, né? Então, algumas situações. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero ver de vocês aí respondendo no chat mesmo, né? Se não quiser habilitar o microfone, eu vou perguntar. As previsões aqui do artigo 39 são taxativas, né? Essas previsões são taxativas? O que vocês acham sobre essas previsões? Enquanto isso aí, a Natália quer fazer uma pergunta, pode desabilitar o microfone e fazer. Cadê a Natália? Certo. Natália. Tá. Ok. Natália disse que aqui foi um engano, então tá. Vou continuando aqui. Quem quiser ir, responde aí para mim. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor
ele traz uma cláusula taxativa ou exemplificativa? O que vocês acham? Tá? Vai respondendo aqui para mim no chat, tá? Enquanto eu vou dando aula aqui, pode ir respondendo, certo? Então, esse artigo 39 aqui falando das práticas abusivas, certo? Daí, vou até colocar aqui, vocês estão vendo aí na tela, vou colocar uma atividade facultativa. Vocês respondam lá também, se quiser. Isso aí eu sempre olho depois, a gente pelo menos dá um feedback daquilo que a gente está dando aula, que está dando certo. Então, vamos lá. Questionamento. As práticas 39 do CDC são taxativas ou exemplificativas? Justifique. Ok? Fale aí. Fique à vontade para responder esse questionamento. Ele é facultativo. Enquanto isso, né, tem aluno aqui já respondendo, né? São exemplificativas, certo? Então tá aí, pessoal. A gente tem essas questões do artigo 40. Então, a maioria aqui está dizendo que são cláusulas exemplificativas, certo? Isso daí, tá? No final da aula, vocês me lembram que eu falo sobre isso aqui, tá? Olha o artigo 40. Fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início de término de serviços, né? Isso aqui é um caso de entrega de um orçamento. Todo orçamento ele tem que ser detalhado. Isso aqui, olha que o Código de Defesa do Consumidor ele te dá armamento, né? Te dá regra até sobre o detalhamento de um orçamento, né? Então ele é bem específico nesse ponto. O artigo 41, né? Traz uma questão mais específica, fala assim, ó, no caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de não fazendo responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha de desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, aqui, o artigo 41 fala aqui, ó, casos em que o produto ele é de preço tabelado. Preço tabelado tem que ser cumprido, tá? Isso daí é uma regra até interessante, né? Poucos produtos são de preço tabelado, ok? Então, estão aí várias e várias questões, várias e várias situações em que a gente tem casos de práticas abusivas vedadas, né? Essas práticas abusivas, obviamente vou redundar e falar vedadas, certo? Para vocês entenderem que as práticas abusivas, elas são abominadas pela lei, né? A lei, em momento nenhum, permite prática abusiva em relação a qualquer situação, tá? Agora, passando para frente, em que pese, tá? Eu vou falando aqui para vocês, ó, cobrança de dívidas. Isso aqui é uma matéria que gera polêmica, né? E ali para frente eu gostaria até mesmo de falar com vocês, sabe, que até mostrar, pesquisar algumas jurisprudências juntamente com vocês sobre essa questão das cobranças de dívidas. Ó, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, cobrança de dívidas, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, né?
não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Alguém desenhou um coração aí, essa foi muito engraçada, né? Mas evitem de usar aí o, o, o pincel aí de vocês, tá? Da aula, certo? Então, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, a cobrança de débito, ela tem que ser feita de uma forma razoável, tá? Então, pessoal, se você pensar assim, mas como é que a gente pensa nisso, né? Em primeiro lugar, vamos pensar aqui, eu vou colocar uma palavra aqui que vocês podem anotar aí no caderno de vocês, né? E no Vademecum também, né? Aqui nós vamos falar de bom senso para, bom senso para cobrar. Nesse caso aqui que eu estou falando para vocês, o que a gente pode interpretar como bom senso para cobrar, né? Vou abrir aqui. A cobrança pode-se utilizar de mensagem e notificação, ok? Seja ela judicial ou extrajudicial. Nessas cobranças, pode-se utilizar mensagem, telefonema, notificação. Isso é o bom senso, tá? Mas não se deve expor o consumidor ao ridículo, né? Estava vendo esses dias um documentário que não é nem brasileiro, mas veja o que é uma cobrança com exposição ao ridículo, certo? Muitas vezes isso não tem nem ligação com o direito do consumidor, mas com a exposição mesmo da figura do devedor. Existe uma imobiliária que, quando os seus inquilinos lá de um complexo habitacional eles atrasavam os aluguéis, aí a imobiliária ia lá e colocava na porta da casa de cada um, né, uma planilha com débito, né, daquela pessoa. E aí todo mundo que passasse na frente sabia que aquela pessoa estava devendo, que era uma prática comum da imobiliária. Isso é abusivo, certo? Então, colocar também aqui na porta do escritório de Samuel, assim, Samuel Bispo, devedor caloteiro, né? Professor Samuel Bispo, devedor caloteiro. Isso daí é uma exposição a ridículo. Quando a lei fala dessa exposição a ridículo, a vedação dessa exposição a ridículo, inclusive, isso é passível de indenização por dano moral, tá? Ok? E olha lá, eu vou terminar o 42 e 42A e vou passar para vocês umas jurisprudências, umas pesquisas. A gente vai fazer umas pesquisas juntos aqui. O parágrafo único fala assim: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do débito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Né? Ou seja, repetição do indébito é pagar o dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária, juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Né? Salvo essas hipóteses de engano justificável. Ok? Então, essa é uma questão, uma questão que gera muita discussão na justiça, né? O consumidor foi cobrado em excesso, né, na dívida. Qual que é a penalidade? A repetição de débito. E essa repetição de débito tem fundamento até no Código Civil também, não só no Código de Defesa do Consumidor. Se vocês forem olhar lá o Código Civil também traz uma disposição sobre a repetição de débito, certo? Isso não é aceitado pela legislação em lugar nenhum, ok? O artigo 42A, para a gente finalizar essa parte aqui inicial, e daqui a pouco a gente fazer umas pesquisas, fala assim, ó, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição do CPF ou o CNPJ do fornecedor
do produto ou serviço, ou seja, o consumidor que vai fazer a cobrança do débito tem que apresentar ao consumidor o número de inscrição do CNPJ no CPF, tá? Certo? E isso para identificação, justamente para identificação desse fornecedor, tá? Isso aí é uma alteração até mais recente, a peça de 2009, mais recente, mas de 11 anos atrás, né? E a lei foi e incluiu no Código de Defesa do Consumidor. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui, vamos lá, PJGO, tá? Vou pegar a jurisprudência, vamos fazer uma pesquisa dentro da jurisprudência, vamos fazer uma pesquisa dentro de jurisprudências dos juizados especiais. Vamos ver o que o juizado especial vem e fala para a gente, né? Olha lá, consumidor, posso pôr aqui, consumidor, artigo 42. Vamos ver o que acha aqui, vamos ver se acha alguma coisa, senão a gente vai para o Google. Olha lá, negativação, débitos, acharam várias questões assim, né? Ação declaratória de inexistência de débito com danos morais, telefonia fixa, alteração de contratual. Aqui nessa aqui provavelmente vai falar alguma coisa, quer ver? Não, aqui não está falando especificamente do artigo 42. E agora, para variar, tem um problema aqui. Ó. Juizado especial, consumidor, repetição de débito, dano moral. Essa aqui é a jurisprudência, é um julgado, né? Que lá de Aparecida de Goiânia, certo? Fala assim, ó. Repetição de débito, dano moral, desconto na conta bancária. Isso é interessante, desconto na conta bancária, descontos indevidos. Os descontos indevidos acontecem, né? Lançamento de débito em conta bancária do consumidor por serviço não contratado, ou seja, o serviço nem foi contratado. Quase que aí configurou uma questão casada. Configura em cobrança indevida por parte do prestador de serviço, devendo este arcar com a restituição em dobro, com uma verba indenizatória a título de dano moral, valor arbitrado de R$3.000 encontra-se plenamente de acordo com os princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a importância a ser indenizada em casos de valores recebidos indevidamente, por não ter a recorrida contratante de serviço cobrado, revela seu caráter punitivo e educativo, não havendo razão para ser minorado, certo? Então, isso aqui é uma repetição de indébito, uma ação justamente visando o artigo 42, é uma questão de direito do consumidor, certo? Onde houve a cobrança indevida, certo? E essa aqui de 2014, é interessante. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar várias e várias questões nas jurisprudências pátrias, né? Não há algum problema, né? Mas ok, eu só queria que vocês vissem que isso está lá na jurisprudência, né? Isso está exposto no nosso ordenamento jurídico e, além disso, os tribunais vêm e reforçam essa questão, né? Se eu for lá no Google, certo? Ou certamente eu indo no Google, eu coloco aqui, ó, consumidor, pagamento em dobro. Olha que interessante, né? Então, ver se tem algum... olha aqui uma notícia interessante com o Ju, né? Que fala sobre isso. Se vocês quiserem depois pesquisar, vocês vão ver. Isso aqui do Jus Brasil provavelmente deve estar colacionado a algum tipo de entendimento, né? Olha lá. Justiça determina que banco e operador de cartão de crédito indenizem cliente em razão de fraude de cartão. E ela faz razão aqui do artigo 42, ó, do Código de Defesa do Consumidor.
certo? Então, aqui é bem maior o leque, tá? O leque de questões relativas às cobranças de direito do consumidor, as questões de direito do consumidor, a repetição de entrega, certo? Então, voltando aqui, essa é a seção 5. A seção 6, né? Pessoal, lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, levante a mão aí, tem uma mãozinha no Zoom, se quiser desabilite já pergunta, tá? Se quiser mandar no chat também aqui, eu respondo lá no chat, tá? Olha só, banco de dados e cadastro consumidor. O artigo 43, desculpa, essa seção, ela existe em razão de um princípio chamado publicidade, certo? Publicidade. Esse princípio, ele baliza a seção 6, o artigo 43 em diante, certo? Ele vai balizar para a gente e ele vai dar a base de tudo. Olha só, consumidor sem prejuízo disposto no artigo 86, depois vocês podem ir lá, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes, né? Ou seja, o consumidor tem direito aí. Só os cadastros de dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. Isso aqui é interessante, ó. Ah, quanto tempo o meu nome fica negativado no Serasa, no SPC? 5 anos. A própria lei fala. A própria lei fala aqui 5 anos, ó. 5 anos. Né? Abertura de cadastro, ficha, registro ou dados pessoais e de consumo deverá ser comunicado por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Né? O consumidor, sempre que encontrar inexatidão de seus dados, poderá exigir sua imediata correção, ou seja, o direito de correção. Né? Os bancos de dados, cadastros relativos aos consumidores, ao serviço de proteção de crédito, congêneres, não são considerados entidades de caráter público. E aí vai, isso é de leitura mesmo, né? Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidos pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, né? Ou seja, não está prescrito, não pode usar essa informação para evitar crédito. Ok? Parágrafo C. Todas as informações que se tratam do caput desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para pessoas com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Né? Mais uma questão aqui de publicidade. Tudo em relação ao princípio da publicidade. Né? O artigo 44 fala: os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Parágrafo, isso aqui é a publicidade dos bons fornecedores, né? Não só os órgãos de venda e fornecimento têm direito a ter informação sobre o consumidor, como também o consumidor tem direito a ter sobre os fornecedores, né? O parágrafo 1º é facultado acesso à informação lá constantes para orientação e consulta por quaisquer interessados, né? Ou seja, publicidade de novo, né? E aí vai. Então, a gente para por aqui essa primeira parte da aula, certo? Falando sobre práticas abusivas, sobre questões abusivas, e bem como as questões iniciais relativas à responsabilização dos fornecedores de produtos quanto às cobranças de dívidas, certo? Sendo bem clara a forma em que o Código de Defesa do Consumidor, aliás, busca proteção nessas cobranças, certo? Então, pessoal, daqui mais ou menos 5 a 10 minutos eu vou passar para vocês um novo link, certo? Para a gente
passar para a segunda parte dessa aula e, quem sabe, até terminar o conteúdo referente a direito do consumidor ainda hoje.